Pedro, Kéfas, recebe a revelação e leva a palavra aos gentios. Atos dos Apóstolos 10. Pedro vai à casa de um centurião romano. Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte itálica. Era piedoso, temente ao Criador, com toda a sua casa, juntamente com ele. Dava muitas esmolas ao povo e orava ao Criador constantemente. Ele viu claramente em visão, acerca da 9ª do dia, o anjo do Altíssimo entrando em sua casa e chamando-o: "Levanta-te, pois eu também sou apenas um homem." Cornélio, fixando-lhe os olhos nele e cheio de temor, perguntou-lhe: "O que há, ser angelical?" E o anjo disse: "Tuas orações e tuas esmolas subiram até o céu, na presença do Eterno, e ele se lembrou de ti. Agora, pois, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, conhecido por Pedro. Então, ele está hospedado na casa de certo Simão, curtidor, que se encontra junto ao mar." Assim que se retirou o anjo que lhe falara, Cornélio chamou 2 dos seus empregados, bem como um soldado piedoso daqueles que estavam ao seu serviço. Explicou-lhes tudo e enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto caminhavam e estando já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa por volta da 6ª hora para orar. Sentindo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam o alimento, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto, um objeto que descia semelhante a um grande lençol, baixado à terra pelas 4 pontas. Dentro havia os quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Uma voz lhe falou: "Levanta-te, Pedro, sacrificai-os e os coma." Pedro, porém, replicou: "De modo nenhum, Pai. Eu jamais comi coisa alguma profana e impura." De novo, pela 2ª vez, a voz lhe falou: "Ao que o Criador purificou, não chames tu de profano." Sucedeu isto por 3 vezes. Logo o objeto foi recolhido aos céus. Enquanto Pedro, no seu íntimo, hesitava sobre o significado da visão que tivera, homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamaram e se informaram se era ali que morava Simão e um homem chamado de Pedro. Entretanto, meditando ainda Pedro sobre a visão, disse-lhe o Espírito: "Alguns homens estão aí à sua procura. Desce, pois vá com eles sem hesitação, porque fui eu que os enviei." Descendo rapidamente, Pedro, então, ao encontro desses homens, disse: "Aqui estou. Sou eu a quem procurais. Qual o motivo de vossa vinda?" Então os homens responderam: "O centurião Cornélio, homem justo, temente ao Pai, de quem tem toda a nação judaica que dá um bom testemunho, recebeu um santo anjo e o aviso para chamar-te à sua casa, para ouvir as palavras que tens a dizer." Convidando-os então para entrar, deu-lhes hospitalidade. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Alguns dos irmãos eram de Jope, acompanharam. Mais um dia e entrou em Cesareia. Cornélio estava aguardando-os e tinha convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu ao seu encontro e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro reergueu, dizendo: "Levanta-te, pois eu também sou apenas um homem." E falando amigavelmente com ele, entrou e encontrou ali muitos reunidos. Assim lhe falou: "Bem sabeis que é ilícito um judeu relacionar-se com um estrangeiro, ou mesmo dirigir-se à sua casa. Mas o Criador de todas as coisas acaba de mostrar-me que nenhum homem deve ser chamado de profano e impuro. Por isso vim sem hesitar. Logo que chamado, pergunto: pois, por que razão me chamastes?" Cornélio respondeu:
Faz hoje 3 dias, por esta mesma hora, eu estava fazendo a oração pela hora 9 em minha casa, como diante de mim postou-se um homem de vestes resplandecentes e disse-me: Cornélio, tua oração foi ouvida, tuas esmolas foram lembradas diante do Eterno. Manda, pois, alguém a Jope para chamar Simão, codiminado Pedro. E ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Imediatamente mandei chamar-te, e tiveste a bondade de vir. Aqui estamos, pois todos nós diante de ti, para ouvir tudo o que foi ordenado pelo Pai. Discurso de Pedro na casa de Cornélio. Tomando então a palavra, Pedro falou: Dou-me conta, em verdade, que o nosso Pai não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer nação, quem teme a prática da justiça, lhe é agradável. Ele enviou a palavra aos filhos de Israel, dando-lhes a boa nova da paz por Yahushua, que é o Salvador de todos nós. Sabeis que aconteceu por toda a Judéia, o Messias começando pela Galiléia e depois o batismo proclamado por João. Como o Pai ungiu com o Espírito Santo e com o poder, ele passou fazendo o bem e curando todos que estavam dominados pelo diabo, porque o Eterno estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo, o que fez na região dos judeus, em Jerusalém, ele com quem, no entanto, mataram. Suspenderam-no no madeiro. Mas o Criador o ressuscitou no 3º dia e concedeu-lhe que se tornasse visível, mas não a todo o povo, mas às testemunhas anteriormente designadas pelo Eterno. Isto é, nós que comemos e bebemos com ele por sua ressurreição dentre os mortos, e ordenou-nos que proclamássemos ao povo e dessemos o testemunho de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos, como tal constituído pelo Altíssimo. Dele todos os profetas dão testemunho que por meio de seu nome receberá a remissão dos pecados todo aquele que nele crer. Pedro ainda estava falando todas as coisas quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, ficaram estupefatos de verem também sobre os gentios se derramar o dom do Espírito Santo. Pois ouviam falar em línguas e engrandecer ao Pai Criador. Então disse Pedro: Poderia alguém recusar a água do batismo para estes, que receberam o Espírito Santo assim como nós? E determinou que fossem batizados em nome de Yahushua. Pediram-lhe então que permanecessem ali por alguns dias. Vamos entender então o que Pedro fez, irmãos. Ele entendeu que o Criador não faz acepção de pessoas e que sua visão percebeu que não pode determinar quem é bom ou ruim, e sim passar a palavra adiante, o partir do pão e mostrar seu testemunho sobre Yahushua e a ressurreição. Vale lembrar que o centurião romano agradou ao Pai em suas ações, em relação ao amor ao próximo, e em suas orações, para que eles tivessem o privilégio do batismo por Pedro. Veja só que honra o que o Pai concedeu àqueles que são retos em suas ações. Então fica claro que suas ações são pautadas no amor ao próximo, são de fato sua herança ao Eterno. Suas orações devem ser direcionadas ao Pai, sem intermediários, que Ele certamente te ouvirá. Procure pedir em suas orações por aqueles que precisam do pão espiritual, ao invés do egoísmo de pensar somente em si mesmo e nos bens materiais desse mundo, que não valem de nada. Doe-se para aqueles que precisam tanto fisicamente como espiritualmente e fuja de rituais, pois o simples faz o Eterno sorrir para você. Ele te ama e seu Filho derramou seu sangue por nós. Vamos ao menos ser grato a Ele por isso. Que o Pai Eterno abençoe a vocês, irmãos e irmãs, e todos de sua casa. Amém.
Olá, amigos e amigas, vim fazer um convite muito especial para você. Acesse o buscador do YouTube, escreva 7 Sinais e localize o canal. Clique no link do canal, em seguida inscrever-se. Não esqueça de acionar o sininho. Curta os vídeos do canal. Muito obrigado, forte abraço do Silvio de Freitas.